E o dia mais aclamado por todos os São Paulinos está chegando. Dia 31 de dezembro de 2020 será o dia em que Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, deixará o cargo de presidente do São Paulo. Então resolvi separar 10 dos piores erros que Leco cometeu em sua gestão, a famosa Era Leco. Venha conferir. Eu vou começar aqui o top 10 falando de Carlinhos Neves, ex-preparador físico do São Paulo, que na visão de muitos é considerado um dos maiores erros do São Paulo foi ter deixado ele sair. Porque ele estava no título de 2000, nos títulos, né, de 2005, da Libertadores do Mundial do São Paulo, e também esteve presente no Brasileirão de 2008 e etc. Carlinhos Neves, que já foi preparador físico da seleção brasileira e tal, e ele teve uns conflitos, né, com o Leco. Leco que não estava concordando com a maneira que ele estava trabalhando, que ele estava conduzindo o time, os jogadores. E sendo assim, depois de um empate em 1-1 em 2019 contra o Cruzeiro no Brasileirão, o Carlinhos Neves pediu demissão do São Paulo. E agora em segundo colocado na nossa lista, Michel Bail, o ex-auxiliar na comissão técnica que foi dirigida pelo Rogério na época, né? Também ex-jogador aí do Liverpool e tal. Tem até um livro aí, ó, se vocês quiserem eu posso até deixar o link do livro em PDF aí para vocês lerem, é bem legal, eu já li. Eu vou falar para vocês aqui uma frase que ele mesmo falou, né? Diz tudo que aconteceu, aliás, na época dele do São Paulo. Abre aspas. Senti que o presidente não me queria no São Paulo de jeito nenhum. Ouvi que ele não gostava de mim pessoalmente. Não tinha nada contra ele, mas talvez eu estivesse tentando impedir a saída de alguns jogadores e ele achasse que não deveria fazer aquilo. Pelo respeito que tenho pelo Rogério, foi melhor sair. Se eu tivesse ficado mais 5 dias, eu teria recebido muito dinheiro do São Paulo por ter sido demitido. Assim como Rogério e Charles. Charles Elbert, né, auxiliar francês, né, que tá com o Rogério lá no Flamengo agora, que teve com ele no Fortaleza aí, nessa caminhada. Fecha aspas, né. E agora, em terceiro colocado na nossa lista, Milton Cruz, que foi auxiliar técnico do São Paulo de 1999 até o ano de 2016. Ele foi demitido em 2016 e depois disso ele se tornou treinador, né, e comandou 3 clubes, o Náutico, o Figueirense e o Sport, e atualmente ele está sem clube. E após isso, o Milton Cruz deu uma entrevista na ESPN onde ele afirmou, né? Ele apenas confirmou que a gente já sabia que ele estava muito frustrado, que ele basicamente foi tratado como se ele tivesse 2 anos de clube, mas foram quase 2 décadas à frente do São Paulo, 17 anos para ser mais exato. E com isso, o Milton Cruz decidiu processar o São Paulo por hora extra no dia de semana e nos domingos. Também nas vezes que ele substituiu os técnicos como técnico interino, né? E diversas outras coisas, né? Que se fosse eu, sinceramente, eu também processaria, porque foi uma forma muito injusta como ele saiu de São Paulo. Podem ter pessoas ainda que não gostam dele, mas enfim, eu garanto que qualquer pessoa na situação dele também processaria o São Paulo. E agora indo para a nossa quarta posição, aqui a gente tem Luiz Antônio da Cunha, que é ex-diretor de futebol do São Paulo. Ele teve uma saída conturbada, mas Luiz também alegou razões particulares para a saída dele, né? Mas a gente sabe que teve divergências lá com o departamento de futebol de São Paulo, que foi a principal motivo da saída dele. O Luiz Antônio da Cunha, né? Eu vou chamar ele só de Luiz. O Luiz ele queria contratar o Maicon, zagueiro, que estava emprestado junto ao Porto, né? Aquele carequinha, que eu vou deixar a foto dele aí.
O Luiz queria contratar ele, né, em definitivo, porque ele estava emprestado. E o ex-diretor executivo Gustavo Vieira vetou essa contratação. E ele alegou, né, para o Luiz, o Gustavo alegou para o Luiz, ele queria contratar em definitivo o Cueva. Pois é, ele queria contratar em definitivo o Cueva ao invés de contratar em definitivo o Maicon. E o Gustavo teve o aval, né, do Leco para que a contratação do Cueva fosse efetivada, né? Pois é, barbaridade. Não tem nem como pensar assim que uma pessoa prefere contratar o Cueva do que o Maicon. Mesmo o Maicon pode ser xingado, mas comparado ao Cueva, enfim. E depois disso, né, depois de ser vetada a contratação do Maicon, que ele via como que era um bom investimento na época, ele resolveu pedir demissão, né? E alegou aí insatisfação com o presidente Leco. E na nossa quinta posição a gente tem o atual técnico do Corinthians e ex-coordenador de futebol do São Paulo, Wagner Mancini. Isso mesmo, Wagner Mancini. Durante o ano passado, o ano de 2019, ele quebrou um galho, né? Ajudando o São Paulo na reta final do Paulistão. Isso mesmo, na reta final do Paulistão, onde que ele ganhou do São Caetano, se eu não me engano, e classificou São Paulo para as quartas de final e foi até a final, já sabendo que não continuaria como técnico do São Paulo, né? Porque na época ele era coordenador técnico, como eu já disse. E após alguns meses, o Cuca foi demitido do São Paulo. E com essa demissão, os dirigentes já estavam todos acertados lá com Wagner Mancini para ele ser o técnico do São Paulo para o resto do ano. Até que apareceu os jogadores do São Paulo pedindo a contratação do técnico Fernando Diniz, né? Técnico que era bem desconhecido assim, já tinha feito alguns trabalhos como no Audax, como no Fluminense, no Atlético Paranaense, mas não tinha deixado uma boa impressão, a não ser no Audax, onde ele chegou à final do Campeonato Paulista de 2016. A sexta posição é basicamente os treinadores que o Leco trocou durante a gestão dele, que foram erros assim crassos por parte do Leco de ficar trocando de treinador. É lógico que tem dirigente, tem um monte de gente, mas ele poderia ter vetado ficar trocando de treinador, né? Principalmente, eu acho que o Aguirre em 2018, né? Que inclusive o Raí aí assumiu que foi culpa dele e tal. Mas ele poderia ter vetado aí a saída do Aguirre. Eu vou ler aqui os treinadores que foram trocados ao longo dessa gestão. O Doriva foi trocado por o Milton Cruz. O Milton Cruz foi trocado pelo Edgardo Balsa. Edgardo Balsa foi trocado pelo Ricardo Gomes. Ricardo Gomes foi trocado pelo Rogério Ceni. Rogério Ceni foi trocado pelo Dorival Júnior. Dorival Júnior foi trocado pelo Diego Aguirre. Diego Aguirre foi trocado pelo André Jardine, que era auxiliar, e o André, que era técnico da base, me desculpe. E o André Jardine foi trocado pelo Wagner Mancini, né? E o Wagner Mancini foi trocado pelo Cuca. E depois do Cuca foi trocado pelo Fernando Diniz aí, que está há mais de um ano no cargo de treinador do São Paulo. Que a gente sabe também, a grande verdade é que o Fernando Diniz só tá no São Paulo ainda, né? Mesmo aí tendo chance de títulos aí no final da temporada, ele só tá no São Paulo ainda por causa das eleições, né? Da parte política do São Paulo. Porque se tivesse pelo menos mais 1 ou 2 anos de Leco no São Paulo, pode ter certeza que o Fernando Diniz já teria sido demitido há tempos. Eu acho que até arrisco dizer que ele seria até demitido após a eliminação contra o Mirassol, aquela eliminação vexatória no Paulistão.
Na sétima posição a gente tem Vinícius Pinotti aí, ex-coordenador de futebol do São Paulo. Saiu do São Paulo, né? Aí por ter divergências aí com o Leco e com a diretoria. Isso foi confirmado por ele mesmo num grupo de WhatsApp do São Paulo. Ele justificou a saída dele por causa de que ele tinha umas intrigas lá com o Leco e tal. E ele disse aqui uma frase dita por ele mesmo, né? Abre aspas. Saio tranquilo, de cabeça erguida e com sensação de dever cumprido. Gostaria de agradecer o apoio de cada um aqui nessa minha passagem pelo São Paulo. Jamais esquecerei. Muito obrigado de coração. Tenho certeza que nos encontraremos em breve. Fica com Deus. Fecha aspas. E agora a gente na oitava posição a gente tem Rogério Ceni, atual treinador do Flamengo, ídolo do São Paulo, um dos maiores goleiros da história do futebol. E agora treinador Rogério Ceni, que teve passagem pelo Fortaleza, primeiro pelo São Paulo, depois pelo Fortaleza e agora está no Flamengo. Teve uma passagem também pelo Cruzeiro, mas uma passagem ali bem manchada, né? Que pra mim deve ser para ele aprender, mas como esse não é o foco do vídeo, a gente vai mostrar aqui como que ele foi tratado, né? Vocês basicamente do mesmo jeito que o Milton Cruz, que o Carlinhos Neves foi tratado, né? De um jeito nojento, de um jeito deplorável, que um ídolo, principalmente um ídolo, mas um ser humano não deve ser tratado, um profissional, né? E o Leco conseguiu arrumar intriga com um dos maiores ídolos, uma pessoa que é muito profissional e muito ética dentro do futebol. O Rogério ele deu uma entrevista no canal da Fox Sports, né? E ele afirmou que em 2020 ele não voltaria, realmente ele não voltou, e que enquanto o Leco estivesse aqui no São Paulo ele não voltaria, né? Porque o Leco gostava de tumultuar muito o vestiário. E enfim, vocês sabem como que foi o ano de 2017, com a passagem dele, que foi um ano muito difícil para nós torcedores, que o São Paulo quase foi rebaixado, que felizmente o Leco não fez esse feito ainda, graças a Deus, né, de ter caído com o São Paulo pela primeira vez. E após isso, né, o Leco ficou ainda mais manchado com a torcida depois de fazer aquilo com o Rogério. E agora a gente vai para nossa nona posição. E na nossa nona posição a gente tem a falta de títulos do São Paulo. Isso mesmo, a falta de títulos. São Paulo não conquista um título aí desde 2012, quando conquistou a Copa Sul-Americana, né? Aí com o time que tinha Lucas Moura, Jadson e entre outros jogadores. Desde lá o São Paulo não ganhou mais nenhum título. Ou seja, a gestão Leco continuou sendo tenebrosa após longos anos aqui. A gente espera, né? A gente chegou tão perto em 2018, infelizmente não conseguimos ganhar o título. Chegamos na final do Campeonato Paulista de 2019, onde a gente enfrentou o Corinthians e também não conseguiu o título. E esse ano eu acho que a gente tem mais chances. Eu tô gravando esse vídeo antes do jogo contra o Grêmio, a segunda partida contra o Grêmio. A primeira partida foi 1-0 lá na Arena do Grêmio, onde o São Paulo perdeu, né? E que ainda pode reverter o resultado, espero que reverta. E isso pode render 2 títulos para o São Paulo: a da Copa do Brasil e o do Campeonato Brasileiro. E nesses últimos dias o Leco deu uma entrevista a uma emissora onde ele disse que deixou o São Paulo melhor do que ele encontrou. Sim, ele deixou mais de 300 milhões de dívidas, ou seja, ele acrescentou mais de 300 milhões no déficit do São Paulo. E teve a coragem de falar que ele deixou melhor do que encontrou. Ou seja, uma pessoa dessa totalmente desequilibrada. Deixando bem claro antes que termine o vídeo,
deixando bem claro que eu não tenho nada contra a pessoa do Leco, mas ele é o pior presidente da história do São Paulo, com certeza, e vai continuar sendo por muitos anos, porque eu acho que o Júlio Casares chegou agora, ele já tá colocando ordem na casa, já tá acertando algumas coisas que estavam muito erradas no São Paulo, e agora eu acho que a gente tem condição de ganhar títulos em 2021, quando termina o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, onde o São Paulo ainda disputa. Estou gravando esse vídeo no dia 27/12 de 2020, para deixar claro. E ainda não aconteceu o segundo jogo da Copa do Brasil. O primeiro já aconteceu, onde o São Paulo perdeu por 1-0 com o gol do Diego Souza lá na Arena do Grêmio. E para fechar o vídeo, eu acho que o pior erro da era Leco nessa 10ª posição não poderia ter sido outro. O pior erro que ele cometeu foi ter assumido a presidência do São Paulo. Pois é, meio óbvio, não é? Mas pensa comigo, se ele não tivesse assumido a presidência do São Paulo lá em 2015, provavelmente o São Paulo não estaria na pindaíba que está hoje. Agora, deixa aí o seu comentário, se inscreva no canal, deixe o seu like, tamo junto. Valeu, até a próxima.